Olá, aluno do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Nós vamos então dar sequência à nossa aula anterior. Vamos ver então a teoria estrutural do carbono. Convido a vocês para prestar bastante atenção, para lograrmos êxito aí no entendimento. Depois os assuntos vão se estendendo e você não acompanha mais. Então, se tu puder, dar um salve aí e assistir essa videoaula, E entender essa parte inicial aí já é um meio caminho andado. Muito bem, então eu conto com vocês, lembrando aí que a organização de vocês é o sucesso de vocês, tudo bem? Então na sequência aí, nós temos os objetivos da aula de hoje então. Investigar um átomo de carbono, nós temos ainda mais investigações para fazer, mas agora temos com as primordiais, Compreender aí então os 3 postulados de Kekulé-Cooper, é bem interessante essa compreensão, Aprender os conceitos sobre o carbono, a hibridização do carbono, E já de antemão também já vamos praticar lá os conhecimentos, já resolver exercícios aí nesta aulinha de hoje, Então, conto com vocês aí e vamos iniciar com a aula anterior fazendo algumas perguntas aí. Por que é importante? Quando eu faço essa pergunta antes de ver o conteúdo, eu quero despertar dentro de mim uma curiosidade da aula, O que são postulados de Kekulé-Cooper? Então, eu estou perguntando, peraí, então eu vou ter que ver a aula com o objetivo de responder essa pergunta. A outra, qual a importância do elemento químico carbono para a vida dos seres vivos? Então veja que interessante, quando eu vou estudar aí sobre o carbono, essa é uma pergunta interessante. Eu despertando essa curiosidade antes de eu ver a aula, já ela passa a ter um outro sentido. E um assunto que vai ser abordado também, ele é fácil, mas tem sido um bicho de sete cabeças aí em Enem, vestibular para os alunos, O que é hibridização? Então presto bastante atenção aí, Na dúvida reassistam, não tiram dúvida, estamos aí para atender vocês, tudo bem? Então uma breve apresentação do elemento químico carbono, Então o carbono ele tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Ele está lá na tabela periódica, Lá na tabela periódica ele está no grupo 14, antigo 4A, Então ele tem número atômico 6, número de massa 12, certo? Assim é o nosso elemento carbono, representado então pela letra C. Ele vai aparecer muito esse ano nas nossas aulas, Então ficar bastante atento aí no carbono. Entrando já de cara então nos postulados de Kekulé, aonde tem por finalidade, aqui, o estudo do comportamento químico do carbono. E esse comportamento químico do carbono vai nos ajudar muito nas aulas posteriores. Então prestem bastante atenção nesses 3 postulados que dá uma mega introdução aí às nossas aulas, Então o primeiro postulado ele fala assim, isso aqui está lá na página 12 do livro de vocês, quem quiser dar uma lida, talvez está em outras palavras lá, Mas trazendo a mesma mensagem, com certeza absoluta. Então o primeiro postulado de Cooper-Kekulé, o carbono é tetravalente. Então veja bem, o que é ser tetravalente? É fazer 4 compartilhamentos. Se eu pegar o carbono, como ele tem número atômico 6, eu fizer a distribuição eletrônica dele, nós teremos lá então, 1s2, 1s2, 2s2, vocês vão lembrar aí lá do primeiro ano, 2s2, e ao invés de ser 2p6, olha lá, 2p2. Então, nesse 2p2 aqui, eu totalizei os 6, Então veja que esse orbital P aqui, ele iria 6 elétrons e está indo 2. Então, nesses 6 carbonos distribuídos, aliás, 6 elétrons distribuídos, eu estou dizendo que na última camada, que é a camada 2, ele tem 4 elétrons. Pensando no octeto formado 8 elétrons, então ele precisa mais 4 elétrons. Então ele faz 4 compartilhamentos. Por isso nós falamos então que ele é tetravalente, beleza? Então, o átomo de carbono pertence à família 14, antiga 4A, que está em desuso, Logo na sua camada de valência, ou seja, o nível de maior energia,
apresenta 4 elétrons. Logo, possui 4 valências livres, ou seja, ele tem que fazer 4 ligações, certo? Isto é, ele tem e pode fazer 4 ligações covalentes formando moléculas, gerando a maior estabilidade aos átomos. Então, veja só, ele precisa fazer 4 ligações, beleza? Mas essas 4 ligações podem sair de formas diferenciadas. Uma ligação simples, pode sair uma ligação dupla. Ligação dupla é 2 risquinhos. Uma ligação tripla, então, usando o senso comum, né, 3 risquinhos ou 2 duplas. O que importa aqui é que você entenda que ele está fazendo as suas 4 ligações. Chama-se muito a atenção dessa parte aí do primeiro postulado de Kekulé, certo? O segundo postulado de Kekulé, ele mostra lá pra gente assim, ó, se você observar. Ele diz assim, ó, tetravalência constante, então não vai mudar, ela permanece sempre a tetravalência. O átomo de carbono é tetravalente. Essa propriedade permite que esse elemento estabeleça as suas 4 ligações covalentes. E ele tem 2 pares de eletrônicos disponíveis, né? Como ele tem 4 elétrons, né? Eu penso em par, eu penso 2 elétrons. Então ele tem 2 pares, se eu ir pensar, né? Porque cada 2 elétrons é um par. Como ele tem 4 elétrons, então, por isso aqui, 2 pares de elétrons disponíveis. Muito bem. Sendo assim, a posição do halogênio não difere no composto. Olha, veja só. Aqui eu tenho o gás metano. Então, eu tenho nesse gás metano 4 hidrogênios. Eu posso substituir esses hidrogênios por halogênio. Quem é o halogênio? O halogênio é o elemento químico do grupo 17 da tabela periódica, né? Aqui nós usamos o cloro. Então veja, olha onde está o cloro, né? Olha onde está o cloro, a posição. Eu troquei nesses 4 exemplos o halogênio em 4 posições diferentes. Então significa dizer o quê? Ele, embora, né, o halogênio ocupou posições diferentes no meu composto, eu não deixei de ter o cloreto de metila. O meu CH3Cl é o mesmo, né? Então não alterou. Aí é uma outra propriedade que é chamada então o segundo postulado aí de Kekulé, né? As 4 valências são iguais, não importa a posição do cloro, se vai fazer dupla ou simples, né? No caso o cloro ele não é o hidrogênio nem o carbono, né? Eu tenho aí um halogênio, alguém que veio além dos dois. E quando eu falo em compostos orgânicos, o carbono e o hidrogênio vão estar bastante presentes. De certeza absoluta sempre o carbono, mas pode entrar alguém, no caso aí o halogênio, né? Na sequência, nós temos o terceiro postulado, né? O carbono forma encadeamento. Essa palavra de encadeamento forma cadeias, né? O encadeamento constante dos átomos de carbono ligam-se diretamente entre si, infinitamente, vão se ligando. Então tem cadeias longas. Aqui coloquei 3 exemplos de cadeias carbônicas pequenas. Lá no livro de vocês tem uma um pouquinho maior, na página 13, se não me engano, né? E mostrando então alguns elementos como o enxofre, o silício, o fósforo formam cadeias assim como o carbono, porém não produzem cadeias tão longas, estáveis e variadas como o carbono, né? E depois que se derrubou a teoria da força vital, que a química orgânica ganhou tudo isso aí que hoje vocês estão vendo, né? Então vejam só, até aí vimos 3 postulados, acompanharam lá na página 12. Essa parte aqui o livro de vocês não contemplou, achei importante pôr, né? A hibridização do carbono, bastante atenção nesse assunto. Então, como eu disse, o livro de vocês não contemplou, mas vocês podem estar olhando num outro autor que contemple, até mesmo na internet, um assunto assim bem polêmico, né? E costuma estar aí nos vestibulares depois, né? Denomina-se hibridização o fenômeno que ocorre com o átomo de um determinado elemento químico, permitindo que ele realize um número maior de ligações químicas ou que seja capaz de efetuar essas ligações. Então veja, se nós olharmos no estado normal, né, aqui está o estado normal do carbono, né? Então no primeiro ele tem um S2, isso aqui é na camada 1, né? Na camada 2, olha, veja bem, ele tem 2 S2, que o orbital S comporta o máximo 2, e aqui ele passou a ter 2 também. Mas no orbital P poderia ir 6. Então, quando ele entra para o estado ativado, indo para o estado híbrido,
o que vai acontecer? A gente fala que é a regrinha de Hund, né? Ele vai ter que preencher todos os esquerdos primeiro, os elétrons do lado esquerdo. Então, o que ocorreu? Se nós observarmos aqui do estado normal, qual é a diferença para o estado híbrido? Este elétron aqui, ó, que está para baixo, representado, ele passou a ir para cima e ocupar esse espaço que até então estava em branco. Olha aqui, ó. Aqui ele está com a sua hibridização, ó. E nesse estado híbrido aqui, ele está tudo na forma de sp3, fazendo ligação simples. Então agora, o carbono se organizou de tal forma que ele vai poder estar usando, fazendo os 4 compartilhamentos, usando todas as ligações possíveis para completar a sua tetravalência, ficando aí semelhante a um gás nobre com 8 elétrons, né? Nós sabemos aí, então que os gases nobres têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, né, que se estabiliza com o dueto. Tudo bem? Bom, continuando dentro da hibridização, nós falamos da hibridização sp3. Então eu tenho a outra, que é a sp2. Observe, na hibridização sp2, o que nós vamos observar? O meu estado híbrido ficou um pouquinho diferente, ó. Tá? Então, eu passei a ter um P aqui de forma diferente, né? Com apenas um elétron. Se nós observarmos lá no estado normal, no P tem 2, né? E aí o que ocorreu? Apareceu 3 aqui e eu tenho somente, ó, 1 lá. Então, significa dizer que aqui o carbono, o mesmo carbono, vai participar de uma dupla ligação. Lá no primeiro, eu estava participando apenas de simples ligação, né? Aqui ele vai participar de uma dupla nesse novo estado híbrido, né? Pois aí a gente já mostra, fica um pouquinho mais fácil para continuar. Então observa, nesse formato híbrido aqui, o carbono agora vai participar de uma ligação do tipo sp2, ou seja, aquele carbono que chega nele, uma dupla ligação, aquele carbono, seu estado híbrido é sp2, tá bem? Pois nós reforçamos. E aqui nesse caso, estou a olhar agora o estado normal, né? Aqui nós temos 2 elétrons, ó. E aqui veio para cá pp. Então pp aqui e sp aqui. Então nesse caso, veja, nós vamos estar participando aqui de uma ligação tripla. E quando o carbono participa de uma ligação tripla, o seu estado híbrido fica assim, então, né? E nós chamamos aí de hibridização sp. E ainda também é importante nós pontuarmos que essa hibridização sp, eu tenho 2 formas para ela ser, né? Quando o carbono vai participar, digamos, de uma tripla ligação, digamos, eu tenho carbono, né? Eu tenho 1, 2, 3 ligações, e aqui eu tenho um carbono novamente, um exemplo, né? Então, esse carbono aqui tem hibridização sp3, aliás, perdão, sp aqui, e esse também participa de uma sp, que é essa tripla aqui. Mas só que essa sp também pode ser se o mesmo carbono participar de dupla ligação. 2 duplas. Se ele tiver assim, ele é sp2. Se tiver 2 duplas, o mesmo carbono, então ele agora é sp também, né? Então, veja só. Para ser sp, ele tem 2 formas para se apresentar. Na hibridização sp. O carbono participa de uma tripla ligação. Eu vou arrumar esse tracinho aqui, emendado no C ali, né? Ele vai participar de uma tripla ou de 2 duplas, né? Se ele participar somente de uma dupla, ele é sp2. E se ele participar tudo simples, né? Como nós vimos no primeiro aqui, né? Tudo simples, ele é sp3. Então vamos melhorar um pouquinho o nosso entendimento aqui, né? Voltando para o resuminho então aqui, né? Esse aqui é importante fazer, dar uma printada lá, colocar no seu caderno isso aqui, né? Ó, resumindo, tipo de ligação, somente ligação simples. Então esse carbono aqui tem 1, 2, 3, 4 ligações simples. Então ele tem só hibridação sp3, certo? Todas elas são sp3. Já nesse caso aqui, ó, uma dupla ligação, então ele tem aqui sp3, aqui sp3 e aqui sp2, certo? Esse carbono aqui, ele tem uma sp3 aqui e uma sp aqui, né, que é uma tripla ligação. E esse carbono aqui, ele tem 2 sp, ó, sp para cá e sp para lá.
Tá bem? Então é bem fácil você estar memorizando aí quando o carbono está fazendo uma ligação do tipo sp3, do tipo sp2 ou do tipo sp. Lembrando que o sp ele pode se apresentar em dois formatos, muito bem? Aqui agora já podemos ir para uma atividade, né? Olha só. O carbono é tetravalente. Olha como é fácil você responder já na sequência a atividade quando vem da aula, né? Ó, é tetravalente, afirmou Kekulé. Muito bem, foi o que a gente viu lá nos seus 3 postulados. A distribuição eletrônica do carbono no estado fundamental, entretanto, mostra que ele é bivalente. Bivalente porque eu estou pensando nos dois pares. Para que o carbono atenda ao postulado de Kekulé, ele sofre uma hibridização. É o assunto que a gente viu agora, né? Muito bem, então fica bem fácil aí de você estar assinalando a correta então, né? Vamos lá para a correção, está aí. E aí vem um pequeno comentário para ajudar um pouquinho, né? A hibridização é o fenômeno que ocorre com o átomo de um estado de um determinado elemento químico, permitindo que ele realize um número maior de ligações químicas ou que seja capaz de efetuar essas ligações, tá? Então abrindo aí mais possibilidades. Vamos lá para a atividade 2. A razão pela qual existe um número tão elevado de compostos de carbono veja bem, ó, eu tenho muitos compostos de carbonos. Por que ocorreu tanto esse número elevado, tão grande? Claro que antes da derrubada da teoria da força vital não tinha tantos, mas agora tem bastante, né? Então aí entra uma observação importante quando nós falamos do encadeamento. Essa capacidade que o átomo tem de formar cadeias é o que dá esse número elevado de compostos, né? De formar essa estabilidade entre eles, né? Nós observamos aí então, ó, os átomos de carbono podem unir-se formando cadeias, por isso esse número elevado aí de compostos. Ficar bem atento agora nessa atividade 3, olha, é bem complexa, né? Então preste bastante atenção para aplicar essa nossa aulinha aí de hibridização. Olha só, o Viagra, né? Olha aí, um dos medicamentos mais conhecidos no mundo, indicado para o tratamento da disfunção erétil, tem como princípio ativo o sildenafil, cuja estrutura está do lado. Então aqui está, ó, na forma de citrato. Esse aqui é o princípio ativo do Viagra, certo? Agora ele pede, nesta molécula, o número de átomos de carbono com hibridação sp2. Então, para o carbono ser sp2, ele tem que participar de uma simples, de uma dupla, de uma tripla ou de duas duplas? Bom, aí vamos recapitular. Então, para ser o carbono ser sp3, só uma simples, só simples. Para ser sp2, só dupla. Se tiver duas duplas no mesmo carbono, ele é sp, e se tiver uma tripla, ele é sp. Então é aí que eu tenho que observar. Então eu vou lá e analiso. Olha, se nós analisarmos nesse caso aqui, ó, vou pintar aqui, ó, esse carbono aqui. E aqui com esse tracinho que eu fiz, eu encontrei 2 carbonos. Isso aqui é um assunto que a gente vai recapitular para frente. Só vou aproveitar e vou dizer. Nesse tipo de figura, esses vértices aqui, ó, tu não está enxergando carbono, certo? Então ela é uma questão, pensando bem, não muito adequada para esse momento, né? Mas já vamos aproveitar e dar uma recapitulada. Ó. Aonde tiver vértice nessas figurinhas aqui, é um assunto que a gente vai estar martelando bem depois, você vai entender melhor, tem carbono. Então aqui, ó, tem carbono, aqui tem carbono, né? Ó, aqui tem carbono. Onde tem vértice tem carbono, certo? Sendo assim, se eu falei que aqui tem um carbono e aqui tem um carbono, então veja bem, esse carbono aqui ele é sp2 por causa dessa dupla, né? Para lá ele é sp, mas aqui ele é sp2 e aqui ele é sp2. Então veja bem, ó, já encontrei 2 carbonos. Então agora eu vou analisar a molécula inteira, né, do sildenafil para mim saber quantos tem, né, e responder a questão aí então. Acompanha lá então. Na correção, olha, aqui nós começamos a pontuar, coloquei a flechinha aí para nós ver onde é que estão os carbonos que participam da dupla ligação, né? Vamos pegar aqui o marca-texto amarelo para, né, e aí nós vamos contando lá, ó. 1, ó, 2, olha aqui, ó, dupla também, ó, 3, tudo isso aqui é sp2, ó. 4, ó, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 e encerrou. Aí tu vem lá e pergunta, professor, mas espera aí, eu gostaria de mostrar para você, aqui está chegando uma dupla, sim, mas aqui não é carbono, então não vale, certo? Eu tenho que pensar aí da mesma forma aqui. Ah, mas aqui está chegando uma dupla, mas não tem carbono. Estou falando da ligação sp2 para carbono, né? Na hibridização, carbono tem que participar da dupla, então eu tenho que achar o carbono. Então eu vou recapitular, tá? Aonde, eu vou pegar aqui uma outra cor rapidinho para nós, só para melhorar um pouco. Vamos pegar aqui este roxinho, ó, aonde tiver vértice, embora tu não veja, tem carbono. Então aqui tem carbono, ó, aqui tem carbono. Esses três que eu marquei agora, nenhum deles participou de dupla. Então nenhum deles é sp2. E o que que eles são? sp3, só ligação simples para eles, né? Mesma forma, ó, aqui tem carbono, ó, tem vértice, ó, aqui tem carbono, tá bom? Aqui tem carbono, ó, tem carbono aqui, vou melhorar um pouquinho, tem carbono, mas eles não são sp2. Aonde participa da dupla tem. Então nós contamos 11, total então, 11 carbonos sp2 aí na molécula de sildenafil, né? Muito bem? Então por hoje é isso, aquele abraço a cada uma, até a próxima aula. Não esqueça, gente boa, de copiar essas questões e vão vendo essa parte do vértice, onde tu não vê carbono, mas tem carbono, mas nós vamos estar reforçando nas próximas aulas, quando a gente estudar os tipos de cadeias carbônicas, muito bem. Logo depois aí dos postulados já tem alguma coisinha se quiser já ir se antecipando, tá bom?